sobre o tema da nossa aula, não é? Que é Freud e Jung, diálogos e confrontos. Bem, tem muitas teorias, né? Muitas lendas urbanas sobre o motivo da separação de Freud e Jung, e também muitas leituras da personalidade e da teoria deles. E eu escolhi esta aula exatamente porque a cadeira que eu vou dar no curso neste semestre é as histórias das ideias da psicanálise no pensamento, no método, nas técnicas, nas teorias de Freud e Jung. Nós vamos aprofundar isso durante o curso. Então, nós vamos ter aqui hoje o início dessa formação, o início deste curso. Aqueles que já fazem parte, que foram convidados por mim para serem alunos, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande, porque são meus ex-alunos. Aqueles que estão chegando também sejam bem-vindos, porque será um prazer compartilhar um pouco de Jung com vocês e um pouco de Freud também. O título é apropriado, Diálogos e Confrontos entre Freud e Jung, porque é disso que nós vamos tratar. E nós vamos fazer dois blocos, né? Eu vou fazer aqui um bloco de 20 minutos, e aí vou responder algumas questões, depois um bloco de 20 minutos, respondo mais 3 questões, e aí eu vou apresentar o curso para vocês, a dinâmica do curso, e responder algumas perguntas. Bom, Freud nasceu em 6 de 6 de 1856 e morreu em 23 de 9 de 1939. Era moraviano. Para eu, quando eu descobri isso lá atrás, na minha formação, foi uma surpresa, não é? E ele morreu com 83 anos de idade. Jung nasceu em 25 de 7 de 1876 e morreu em 6 de 6 de 1961, com 85 anos, na Suíça. Então, veja que o tempo de nascimento de um para o outro é praticamente de 20 anos, o que dá uma diferença tremenda, não é? 20 anos de idade de um para outro já é muito tempo. Isso vai refletir também no contexto social, político, econômico e científico da formação dos dois, e é isso que nós vamos ver aqui. A formação de Sigmund Freud era neurologia, ele era neurologista, e o seu laboratório foi o seu consultório particular. E os sujeitos com os quais ele trabalhou, os quais ele atendeu e os quais ele pesquisou, que deram base à sua formação, eram os neuróticos, a quem Freud considerava normais. Isto é, para Freud, a neurose é o preço que nós pagamos por sermos pessoas humanas, porque a diferença que nós temos que enfrentar, né? Nós nascemos e procriamos e morremos e comemos e dormimos como os animais, mas existe uma construção do humano e para nos tornarmos humanos, nós nos tornamos neuróticos. Então, se você também é neurótico, fique tranquilo, porque eu também sou. Então, o consultório do Freud, que era o seu laboratório, era formado de neuróticos. Enquanto que o consultório e o laboratório do Jung era o hospital psiquiátrico do Burgzoli. Veja que há uma diferença muito grande, já aqui, não só na formação, que um é neurologista, mas também no espaço de trabalho, no ambiente de trabalho e nos sujeitos que deram origens às pesquisas, às teorias e às técnicas dos dois. Enquanto Freud se dedicava a atender os neuróticos, chamados normais, e Jung atendia os neuróticos, chamados normais, mas também os psicóticos, aqueles com transtornos que hoje são considerados com transtornos de esquizofrenia. Então, aqui tem uma diferença fundamental. A religião dos dois também é muito diferente, porque Freud, embora se declare ateu e um judeu sem religião, ele dedicou uma grande parte da obra dele à religião, como Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo e o futuro de uma ilusão. Então, nós vamos também ter uma influência da cosmovisão. Eu não diria que não existe influência em Freud da prática judaica,
mas da cosmovisão, com certeza, tem, inclusive, o pensamento de Freud sobre a mulher e a sexualidade feminina, que é profundamente influenciada pela sua religião. Enquanto Jung era um protestante luterano, e filho de um pastor protestante, neto de um pastor protestante, e tinha pelo menos 8 tios protestantes. E ele diz que só por isso ele foi fazer psiquiatria, porque conviver com tantos pastores era já gerava uma necessidade de compreender a saúde mental, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Então, aqui a gente tem uma base de como os dois eram muito diferentes, já nas suas origens, já na sua formação, já nas suas práticas, já nas suas pesquisas e também na sua cosmovisão. Jung não era um protestante praticante, mas no final da sua vida, quando naquela famosa entrevista na BBC de Londres, quando alguém pergunta se ele crê em Deus, ele responde com a seguinte frase: I don't believe, I know. A grande diferença entre Freud e Jung não está no brilhantismo, que os dois eram brilhantes, não está numa disputa de poder, porque Freud o considerou o seu herdeiro pessoal, ou Freud o considerou o príncipe da psicanálise e o nomeou, na verdade, o indicou para o cargo de primeiro presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional. Mas, na verdade, quando a gente examina com profundidade, e eu posso fazer isso porque eu também sou formado em filosofia e teologia, nós vamos encontrar o quê? Que Freud ele vai se firmar no materialismo aristotélico. Toda a base da teoria do Freud é o conceito de tábula rasa do Aristóteles. Aquele conceito, segundo Aristóteles, não é? A pessoa nasce e, quando ela nasce, a sua mente é como se fosse uma folha em branco. E sobre esta folha em branco serão construídas as experiências e todo o conhecimento humano. Esta é a base, nós vamos ver daqui a pouco, da compreensão, do entendimento do conceito de inconsciente freudiano. Enquanto que Jung ele vai se firmar no idealismo platônico. O próprio conceito de arquétipo é um conceito neoplatônico, não tenham dúvida disso, e ele vai repetir isso na sua obra e vai citar largamente o Platão. E se nós pensarmos no Platão, por exemplo, para quem já transita no mundo das ideias, como alguns alunos meus e algumas alunas minhas, como a Rafaela, e como a Mariane, nós vamos perceber o quê? Que o conceito de individuação, todo o processo de individuação, não deixa de ser uma aplicação prática do mito do homem das cavernas de Platão. Não é outra coisa além disso. Mas o conceito mais importante que nós vamos tirar do Platão, que vai se encontrar na obra do Jung, é exatamente a ideia do mundo das ideias de Platão, e no mundo das ideias de Platão, o conceito de conhecimento pré-existente. Enquanto em Freud não existe a possibilidade de conhecimento pré-existente, porque em Aristóteles também não existe a possibilidade de conhecimento pré-existente, em Jung ele segue a ideia de Platão de que no mundo das ideias, que é aquele mundo abstrato, aquele mundo metafísico, existem formas de conhecimento a priori, embora nem Platão jamais tenha dito que formas sejam essas, e nem Jung jamais tenha dito que formas sejam essas. Mas aqui a gente vai encontrar no inconsciente freudiano a mão do Aristóteles e no inconsciente junguiano a mão do Platão. Então, Freud é idealista. Desculpem, aqui o ato falho, porque eu sou junguiano, né? É terrível. Jung é idealista, neoplatônico, e Freud é materialista. Toda a base da discórdia deles está aqui. Contudo, isso só vai aparecer depois. É quando aparece esta base filosófica, epistemológica, na verdade, da discórdia dos dois,
é que os dois rompem e cada um segue o seu caminho, o que foi muito bom para a psicologia, porque nós só ganhamos com o rompimento dos dois, com toda certeza. Eles perderam uma grande amizade, mas nós ganhamos com a contribuição dos dois. Para eu, pessoalmente, Freud e Jung estão no mesmo nível, são dois cientistas geniais, duas pessoas extraordinárias, ímpar as duas, não é? O que faz com que só se explique a divisão deles se a gente aprofundar a leitura filosófica da obra e não outra coisa. Então, as influências filosóficas dos dois. A primeira influência do Freud é o conceito de tábula rasa, que nós já vimos aqui. A segunda influência do Freud é o conceito de mônadas do Leibniz. O Leibniz é um filósofo, né, eu acredito que seiscentista, e ele tinha uma ideia, ele faz uma formulação teórica, segundo a qual existe, olha só que interessante, né? O pai do conceito de inconsciente freudiano é Leibniz. Ele vai dizer que existem ideias que vivem abaixo do limiar da consciência. Então, ele é um dos pais do construto da ideia de consciência. Depois, nós vamos discutir muito a consciência aqui para ver se ela existe mesmo, mas não hoje. Mas veja bem, ele diz que existe um limiar da consciência. Abaixo do limiar da consciência tem mônadas, que são ideias que estão inconscientes e que tentam subir para acima do limiar da consciência. Segundo Leibniz, a maioria das mônadas estão acima do limiar da consciência e são conscientes, e uma grande parte delas estão abaixo do limiar da consciência. Então, a partir da tábula rasa e das mônadas de Leibniz, Freud vai construir o conceito de inconsciente. Um outro grande pesquisador que vai dar embasamento teórico para a construção da psicanálise é exatamente Augusto Comte, com o seu método científico. Exatamente, eu vou resumir aqui, porque eu não vou dar o método científico de Comte, porque isso daria uma aula inteira, que ele vai falar exatamente de que a ciência se fundamenta nas evidências. As evidências que devem ser procuradas, validadas e comprovadas cientificamente, como nós estamos vendo hoje aí na construção e aplicação das vacinas. Mas por que Augusto Comte vai influenciar tanto o Freud? Porque a psicanálise ela foi combatida veementemente, violentamente, desde o seu nascedouro. E aí Freud ele tenta submeter tudo o que ele pode da psicanálise ao método científico para poder comprovar cientificamente as suas teorias e o seu método da livre associação verbal. E um outro filósofo que influencia terrivelmente, já que a palavra terrivelmente está tão na moda, pelo menos de maneira errada, mas está, o Freud é o Friedrich Nietzsche com o niilismo. A ideia de que tudo nasce do nada e tudo volta para o nada. O niilismo nietzscheriano está na base da última tópica de Freud, não é da terceira tópica de Freud, quando ele fala de Eros e Thanatos. Então, o niilismo está na base da construção do conceito de Thanatos na sua teoria. Veja bem, Aristóteles, Leibniz, Augusto Comte e Nietzsche. Já Jung, Platão, no mundo das ideias e dos arquétipos, Leibniz, com toda certeza, porque aqui nós vamos ter a base do inconsciente pessoal, é o mesmo do Freud, porque o inconsciente pessoal e junguiano, com algumas mudanças e alterações, equivale ao inconsciente freudiano. Mas em Platão, especialmente no mundo das ideias e no conceito de conhecimento a priori, nós vamos ter a base para a construção do conceito junguiano de inconsciente coletivo. Veja que aqui já existe uma diferença pela influência de Platão, embora Platão não tenha influenciado Leibniz. E o grande filósofo que, com certeza, perpassa toda a obra de Jung é Arthur Schopenhauer.
Arthur Schopenhauer, com aquela obra monumental que eu tenho aqui na minha frente, né? Meu livro de devoção aqui, espiritual psicológico, que é O Mundo como Vontade e Representação. A ideia exatamente de que não tem nada construído a priori, mas que tudo se constrói na relação do sujeito com o objeto, especialmente no olhar do sujeito sobre o objeto. E Nietzsche, a Verônica já se ofereceu para me ajudar a melhorar os slides. Eu tenho uma equipe, Verônica, mas eu vou aceitar a tua ajuda, é porque eu sou muito eu mesmo que gosto de fazer essas coisas e eu estou com o desafio de aprender. Mas aqui vamos colocar o Nietzsche aqui, tá? E do Nietzsche em Jung, nós vamos tirar o quê? O mito do eterno retorno, que é a base do arquétipo combinado com Platão. Por que o mito do eterno retorno? Porque Nietzsche vai dizer que tudo aquilo que é humano e já existiu voltará a existir numa eterna repetição. Ele faz, na verdade, eu encontrei no Nietzsche eu encontrei no Nietzsche, né, na genealogia da moral, uma intertextualidade com o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes, aquela ideia de que tudo se repete do livro de Eclesiastes. Não sei se vocês sabem, mas Nietzsche era filho de missionário e missionária presbiterianos. E ele, literalmente, ele vai cooptar a ideia do pregador de Eclesiastes para construir o mito do eterno retorno, que é uma das bases da ideia de arquétipo de Platão. Como eu prometi, não é? Agora eu vou dar aqui a possibilidade de vocês fazerem pelo menos 3 perguntas aqui para eu responder. Fala, mestre, eu posso fazer por Opa, aqui? é melhor falar, ó. Seja bem-vindo, rapaz. Que bom ouvir sua voz. Eu digo mesmo, Seja mestre. Boa bem-vindo, noite. Alex. Boa noite a todos. Pode ser por aqui, então? É melhor, eu prefiro que é um diálogo, né? Muito bom, fica mais psicanalítico. Fica. Recentemente eu tive minha primeira contato com a psicanálise, tive a primeira matéria, né, da faculdade, eu estou cursando ainda psicologia, e entendi as bases todas e tenho conversado sobre a questão científica da psicanálise, Sim, sim. com os críticos e com os apoiadores e tentando compreender até que ponto ela vai no método científico. Sim. E aí você comenta aqui de uma forma muito reveladora que o Freud ele foi influenciado pelo método científico positivista. Foi muito mais que Jung. Eu queria entender em que sentido, quais as evidências, porque ele fala que a psicanálise é uma metapsicologia, pelo que eu entendi até agora, Sim, no sentido que ele vai além, né, sim, da materialidade ou das evidências, ele vai além como a metafísica vai além da física, né? sim. É, Mas curiosamente, né, o Freud já passa a usar o conceito de refutabilidade, que é o conceito base do Augusto Comte, que depois foi bem elaborado na obra de Karl Popper. O Freud ele começa a escrever a primeira teoria dele, que é a teoria da sedução, e aí chegam os pacientes e dizem que foram seduzidos pelo pai e pela babá e sei lá mais por quem, não é? Hoje seria seduzido pelo povo do TikTok. Mas ele vai e fala assim, olha, isso é verdade, então isso é ciência, aí ele escreve. E aí esses pacientes param e voltam lá na frente, e aí Freud e voltam e diz, olha, não é nada disso, a gente não foi seduzido por ninguém, não, na verdade, a gente que queria seduzir. Aí Freud refuta sua própria teoria. Então, ao longo da obra, Freud vai refutando a sua própria teoria. Modéstia à parte, eu tenho uma formação em Freud também, eu fiz residência em Freud, e que muitos freudianos não sabem, até porque os cursos são muito densos, né, muito compactos, é que Freud fez isso. Então, quando o sujeito fala de Freud, quando eu estou num congresso ou num evento assim que eu estou debatendo ou expondo alguém que alguém fala de Freud, eu pergunto, que Freud você está falando? Do primeiro, do segundo, do terceiro?
Não sei se explicou um pouco para você. Sim, ele tenta contrapor suas próprias ideias, assim como o método Sim, científico faz. sim. Mas em termos de evidências, né? Em termos de evidência, Prováveis. o Alex, veja bem, a maior contribuição do Freud, na verdade, foi comprovar, né, que, na verdade, a maior contribuição do Freud não é a teoria da sexualidade, com todo respeito aos inúmeros psicanalistas que vão ver esse vídeo depois, que os vídeos estão sendo vistos por muita gente, embora longos, né? Sabe qual é a maior contribuição do Freud? É quando o Freud percebe que a mente é uma realidade virtual, a mente não é o cérebro, ele distingue a mente do cérebro, e ele percebe que, como neurologista, ele percebe, por exemplo, que o, na neurose você não tem uma base genética e na psicose você tem uma base genética, que são os primeiros textos dele, não é? Depois, quando ele vai construir a teoria psicanalítica, realmente existem algumas coisas que só fazem sentido dentro de uma metapsicologia, que é uma metafísica psicológica, assim como vai ter metafísica também no Jung. Por exemplo, quando você fala de id, ego e superego, isso é difícil do ponto de vista científico, não é? É muito difícil. Mas quando você pega a psicopatologia freudiana, ela é tão poderosa, e eu tenho aqui na minha frente a teoria psicanalítica das neuroses, que eu adoro, que ela influencia os psiquiatras e os neurologistas do mundo inteiro até hoje. E é pouco conhecido e pouco divulgado. Então, você tem esse aspecto da obra do Freud que é absolutamente científico, viu, Alex? Que é a psicopatologia psicanalítica. Quando ele vai falar de neurose, de psicose, enfim, as parafilias, não é? E etc. Não, obrigado, mestre, obrigado. E pergunto não no sentido de que se não for científico para mim não vale, muito pelo contrário, eu tenho Não, está tranquilidade de certíssimo sua pagar, né, pergunta. por outras Certíssimo. formas de conhecimento e tal. Eu Obrigado. quero que mais alguém pergunte aí alguma coisa. De repente, eu viajei muito. Ainda não comecei a viajar, meus alunos todos sabem, alunas todos sabem que eu viajo muito. Boa noite, doutor Maspoli. Boa Tudo bem com o noite. senhor? Tudo. Bom, eu não sei se é o momento de fazer essa pergunta, mas Passa. a questão do Freud no nosso curso Sim. é um contraponto ou a gente vai buscar algum elemento, tipo a psicologia simbólica arquetípica do Carlos Byton, que Sim. ele faz pontes entre a psicologia analítica e a psicanálise? Na verdade, Carlos, né? Doutor Carlos, seja bem-vindo. Doutor Carlos é meu amigo pessoal, foi meu aluno de mestrado e é um dos professores aqui do curso de formação de psicanalistas junguianos, de analistas junguianos, né? Carlos Antônio José Barbosa, doutor pela PUC. Na verdade, tem dois doutorados, um é pela PUC e o outro é em teologia, né, Carlos? Né, doutor Carlos? Pois bem, respondendo à questão que ele colocou, nós vamos ter uma disciplina nesse semestre que vai ser dada por mim, que é uma psicanálise comparada, comparando a, as ideias de Freud, a metodologia, a compreensão de doença mental, todos os aspectos teóricos mais relevantes do Freud e do Jung. É uma disciplina do curso. Eu tive pensando muito e criei essa disciplina porque o próprio Jung escreveu uma obra que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? Nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Aqui a obra é Freud e a Psicanálise. Então, daqui a pouco eu explico um pouco por que nós vamos também compreender um pouco de Freud, tá bom, doutor Carlos? Perfeito, doutor. Perfeito. Obrigado. Tá ok. Mais uma pergunta? Estou gostando, gente. Vocês estão mais afiados que eu imaginava. Ninguém vai perguntar mais nada?
Queremos ouvi-lo, mestre. Muito obrigado. Então, vamos para frente aqui. Bem, eles cooperam por correspondência, e eu tenho todas essas correspondências aqui em inglês, e está aqui na minha frente, não é? Está aqui na minha frente. Eu tenho inglês e português. Eles cooperam, eles se conhecem por carta, que naquela época era assim que existia, e eles cooperam cientificamente por carta de 1903 a 1907. São cartas que discutem os aspectos das observações, da teoria dos dois, das descobertas, das dúvidas. São cartas preciosas, viu? Preciosas, está aí. Aqui, isso aqui, para quem quer fazer mestrado em Jung no futuro, ou mesmo doutorado, eu não conheço nenhuma obra no Brasil que tenha trabalhado com as cartas de Freud e Jung. Olha que eu já orientei mais de 60 dissertações de mestrado e mais de 130 TCCs. Fica aí a sugestão. Eu posso também depois orientar alguém do grupo a fazer um belo projeto de mestrado em Jung. O pessoal que terminou a graduação, que está a graduação em psicologia. Então, eles colaboram profundamente. Eu tenho essas cartas, não existe nenhum trabalho. Isso aqui dá um belo trabalho de mestrado, com certeza. E aí eles se encontram pela primeira vez em 1907. Este encontro produziu um debate e um encantamento, aquilo que a gente chama de química hoje, né, tão grande entre os dois, que alguns autores varia de 12 a 14 horas. Eles conversaram ininterruptamente durante 14 horas e se esqueceram de comer. E Freud desmaiou de fome, e Jung também passou muita fome. E aí, quando Jung foi comer, a família de Freud era numerosa, e conta-se a lenda urbana que Jung quase comeu a comida de todo mundo, porque ele era grandão, altão, e estava há mais de 12 horas sem comer. Bom, esse deslumbramento, com toda certeza, vai gerar uma cooperação científica intensa entre os dois, mas essa cooperação vai ocorrer até 1912. E em 1912 para 1913, a data não é muito precisa, com a publicação de uma obra de Jung, os dois entram num profundo debate interno, que esse debate não foi revelado para ninguém. E rompem, e Freud rompe com ele para sempre. Aqui é o livro Freud e Jung, Correspondência Completa, né? E você vai encontrar esse livro hoje só na estante virtual, mas vai encontrar, com certeza, em inglês, né, para vender na Amazon. O pomo da discórdia dos dois, à medida que o tempo vai passando, que eles vão pesquisando, vão aprofundando suas teorias, vão se conhecendo melhor e conhecendo melhor as próprias bases filosóficas de cada um, né, começam a aparecer as divergências entre os dois. Mas o pomo da discórdia vai ocorrer com a publicação por Jung, em 1911, da obra Símbolos e Transformação da Libido. Eu tenho essa obra aqui comigo, não é? É uma dos textos das obras completas. Por quê? O que vai acontecer aqui? Esta obra é magnífica, eu já li essa obra 2 vezes. Nesta obra, Jung vai demonstrar como o sujeito constrói a sua própria loucura, como o sujeito constrói a esquizofrenia. Então, é assim, na verdade, essa obra é uma obra monumental para se compreender a esquizofrenia. Mas e Freud, ele havia, depois de construir sua psicopatologia, ele abriu mão de se dedicar à esquizofrenia. E quando ele ler esta obra, e a obra tem uma repercussão mundial, o que ele vai descobrir aqui? Que Jung é neoplatônico. Na verdade, Jung é neoplatônico
Jung é idealista e Jung construiu toda a sua teoria sobre a loucura a partir das suas concepções filosóficas e já com uma influência muito grande de Arthur Schopenhauer. E aí, neste momento, Freud rompe com ele, não é? E a base do rompimento vai ser exatamente o conceito de libido. Que, como vocês sabem, libido para Freud se refere à pulsão sexual. Libido e pulsão sexual em Freud se equivalem. Mas em Jung, Jung vai resgatar o conceito de libido desde o mundo antigo. Ele lê esse conceito, por exemplo, nas Confissões e na Cidade de Deus de Agostinho, e ele vai lendo isso ao longo da história, e ele conclui, então, que a libido nada mais é do que a energia que existe no sistema nervoso central, responsável por toda a transformação de estímulos em conhecimento e responsável pela transformação do conhecimento em estímulos. E a esse princípio, Jung chamou de transdução, isto é, o aparelho psíquico é de tal magnitude, ele é tão equipado, ele é tão completo, que ele é capaz de traduzir uma energia em outra. Por que é transdução? Ele pega um termo da física, porque ele vai dizer assim, tudo no ser humano é libido? Sim. Então, Freud vai dizer, libido no ser humano é tudo aquilo que se refere à pulsão sexual, que não é necessariamente o ato sexual, não é necessariamente a sexualidade genital. Não, é muito mais do que isso em Freud, porque a sexualidade, na verdade, em Freud, a sexualidade tem a ver com o que o sujeito é e não com o que o sujeito faz. Mas a libido para Freud é isso. Para Jung, a libido é energia. Então, para Jung, por exemplo, tudo aquilo que o homem produz é energia, é libido. Se a libido pode se expressar sexualmente, em Jung, pode se expressar por meio do trabalho, pode se expressar por meio da própria doença. Para ele, a libido não deixa de ser a doença. Isso ele vai falar quando fala de depressão, por exemplo, que na depressão você tem uma espécie de introjeção da libido, e na mania você tem a extroversão da libido no mundo externo, mas é libido. Mas, pasme, ele coloca também a arte, a literatura, a escultura e até a religião e a espiritualidade como expressão da libido. E aí? E aí, quando o Freud toma conhecimento disso, aí convenhamos, não dá mais. Libido em Freud, pulsão sexual, exclui inclusive a espiritualidade. Libido em Jung, desculpem aqui, está errado, não é? Libido em Jung é energia do sistema nervoso central. Inclusive a sexualidade. Não deixa de incluir a sexualidade, mas não só. Mas a diferença dos dois é muito mais do que isso, né? Sobre o inconsciente freudiano. O inconsciente freudiano, segundo Freud, o sujeito, voltando à tábua rasa, nasce com a sua mente zerada, a sua psique zerada, e o inconsciente freudiano vai ser construído por todas as experiências infantis, todas as vivências infantis, sejam elas sexuais ou não, ou afetivas, de 0 a 4 anos de idade. Freud era neurologista e ele já sabia naquela época que os neurônios estavam maduros até os 4 anos de idade. Aí ele formulou que o inconsciente também estava formado até os 4 anos de idade. O conceito de inconsciente junguiano difere do de Freud exatamente no aspecto que eu vou falar. O inconsciente pessoal em Jung é semelhante ao inconsciente freudiano, só que Jung não estabelece um tempo. Para Jung, o inconsciente pessoal vai sendo formado
ao longo da vida e durante toda a existência, e não só entre 0 e 4 anos, mas ele cria o conceito de inconsciente coletivo, influenciado pelo mundo das ideias de Platão e pelos arquétipos, e o que seria o inconsciente coletivo. Realmente não dá para aprofundar numa única aula isso aqui, mas os neo-jungianos, eles são, como o próprio Walter Boechat, eles são unânimes em afirmar que Jung ele errou apenas num ponto. Ele poderia ter chamado o inconsciente coletivo de inconsciente cultural, porque, na verdade, é a mesma coisa. Eles vão diferir profundamente quanto à ideia do trauma, porque, como o inconsciente em Freud ele é só pessoal, o trauma também é só pessoal. Mas quando Jung formula a teoria dos complexos, ele vai construir a possibilidade teórica de que o sujeito também desenvolva o trauma transgeracional. Aqui está a minha tese de doutorado. Eu escrevi esta tese, trauma transgeracional e resiliência na diáspora africana. Nesta obra, com toda certeza, eu trabalho com Freud, Jung e a neurociência, e fica muito claro que a diferença dos dois acerca da ideia do trauma. Bom, aí já fica aí a questão, mas como é que um trauma pode ser transmitido de uma geração para outra? Eu fiz este trabalho do ponto de vista puramente psíquico. Então, do ponto de vista puramente psíquico, o trauma pode ser transmitido nas emoções, no sentimento de sofrimento, de dor ou de perda que uma geração pode transmitir para outra, inclusive pelo não dito, aquele famoso não dito lacaniano, que é o que ocorre, por exemplo, numa família que passou pela experiência do suicídio de alguém. Em geral, se estabelece um pacto de silêncio ali, mas as gerações seguintes podem ser afetadas pela dor que aquela família carrega. É pelo sentimento. E quando as histórias são contadas, mesmo quando as histórias são contadas, o trauma transgeracional é transmitido pelo sentimento. Então, veja quanta diferença que existe entre os dois, não é? Sobre o conceito de transferência. Para Freud, aquelas primeiras experiências infantis, e aí, Alex, aqui ele estava certo, a neurociência comprovou isso. Eu tenho aqui também na minha frente uma obra vasta do Cosolino, né? Que é o que melhor trabalha com isso hoje, o Cosolino, que é um neurocientista, a obra dele ainda não está traduzida em português, que Freud descobre o quê? Né? Que aquelas primeiras relações afetivas, que ele chamou de amorosas, sejam positivas ou negativas, de todos nós, são a matriz ou as matrizes, é a matriz ou são as matrizes de todo o sistema de relacionamento que nós vamos desenvolver no futuro, especialmente o amoroso. Daí porque no relacionamento amoroso de cada um de nós tem uma certa dinastia, uma certa repetição de pessoas que se assemelham ou à figura paterna, ou à figura materna, ou aos nossos primeiros cuidadores. E este amor transferencial, seja positivo ou negativo, ele vai emergir durante o processo de análise, que é aquela admiração tremenda, aquele desejo profundo que muitos pacientes nutrem pelo analista, ou mesmo o ódio, aquela sensação de desconforto e de agressividade que muitos pacientes nutrem pelo analista, ele vai chamar de transferência. É a base de todo o trabalho psicanalítico. Jung vai dizer, não é, que ele vai reafirmar a transferência freudiana sem muitas críticas, sem muitas considerações. Realmente é a base das nossas relações de hoje, segundo Freud e Jung, estão nas matrizes dos nossos primeiros relacionamentos afetivos e amorosos, positivos e negativos. Quanto ao método, o método freudiano vai ser, com certeza, será o método da livre associação verbal. Ele começa usando a hipnose,
mas depois ele abandona a hipnose por uma série de razões, uma das quais é que a hipnose pode ser realmente invasiva e os efeitos podem ser muito passageiros, muito rápido. E Jung, ele se apropria do método da livre associação verbal de Freud, mas considera em sua obra que esse método não é suficiente. Porque, para ele, para Jung, se alguém viveu um trauma numa fase da sua vida em que era pré-verbal, esse sujeito, quando chegar nesse trauma na análise, ele jamais será capaz de verbalizar esse trauma. Faz sentido? Pense bem. Se eu vivi um trauma na fase pré-verbal, eu tenho um sentimento do trauma, mas eu não tenho a capacidade de verbalizá-lo. E aí ele propõe que se usem técnicas não verbais, como a imaginação ativa e todas as artes. Ele mesmo usou a pintura, a literatura, a escultura, a modelagem, a música, etc. Então, enquanto para Freud o método é verbal, para Jung é verbal e não verbal. Quanto à contratransferência, que é o equivalente da transferência para o analista, que é todo aquele amor, ou todo aquele desejo, ou mesmo o ódio e a aversão que o analista pode nutrir pelo seu paciente, Freud achava que era possível o analista ser neutro e controlar esse amor, e controlar esse desejo, e controlar essa pulsão, e falando de uma linguagem bem... A psicanálise de Boutiguin controlar esse tesão. Porque ele acreditava no mito da neutralidade científica, influenciado, novamente, está vendo aqui, Alex, influenciado lá pelo Auguste Comte. Jung não. Jung, como ele é influenciado por Arthur Schopenhauer, e para ele tudo se constrói na relação entre o sujeito e o objeto, inclusive o amor e o ódio, inclusive a percepção de si mesmo e do outro, inclusive a percepção do mundo, o amor do analista pelo paciente, né? A contratransferência é o amor do analista pelo paciente. E não se tem como neutralizar este amor. O analista também sente amor. Ele pode não falar, ele pode evitar, ele pode não colocar seu amor em evidência. Eu, pessoalmente, não coloco nem o meu, nem o do meu paciente em evidência, porque eu aprendi, tanto com Freud quanto com Jung, que o amor transferencial pertence àquele que ama, e não a mim propriamente como pessoa, não é? E aí, diante de todas essas diferenças, Freud rompe com Jung e faz-se um silêncio freudiano até hoje. Os seguidores de Freud não falam nada sobre Jung. As universidades brasileiras, os cursos de graduação são majoritariamente psicanalíticos, não falam sobre Jung. Quando tem Jung, tem 2 ou 3 professores num curso de 200 professores, como algumas grandes universidades aqui. O maior centro de pesquisadores junguianos do Brasil é a PUC aqui de São Paulo, com as grandes professoras Denise Ramos, que foi minha orientadora, Liliana Vaba, que foi minha professora, o Doval, e a Séries, a Séries ela dialoga com Jung em neurociência. A resposta de Jung veio aqui nessa obra aqui. Toda a resposta do Jung à crise que os dois tiveram, ele responde anos depois com esta obra, Freud e a Psicanálise. Aqui ele vai dizer exatamente o que é que tem de comum entre os dois, por exemplo, a psicopatologia é comum, o conceito de transferência é comum, não é? O método da livre associação verbal é comum, mas aqui também ele faz uma crítica à psicanálise. Então, respondendo à questão do Dr. Carlos,
nós vamos ter essa cadeira também para compreender como Jung interpretou a psicanálise. E, curiosamente, olha só, ele diz tudo aquilo que Freud validou cientificamente com sua pesquisa é válido. Mas tem algumas questões que ele coloca. Ele diz assim, a psicanálise freudiana é uma arqueologia da mente. Está muito preocupada com as origens, com os porquês de todas as coisas. Na técnica psicanalítica, o psicanalista está preocupado em fazer uma arqueologia da mente. Depois, quem diz isso é Michel Foucault, na História da Loucura. E Jung diz, eu estou muito mais preocupado com o homem no seu momento atual, na sua vida presente. E ele diz, quando o sujeito sofre lá das imagos parentais, dos complexos familiares, paternos, maternos, dos complexos da sua tribo, ele diz isso nessa obra. Freud é mais indicado, porque a pessoa precisa realmente se libertar dos traumas e dos complexos. Muitas pessoas precisam disso na sua primeira e segunda infância. Mas ele diz, a minha clínica foi formada majoritariamente por pessoas que já estavam da segunda metade da vida para frente. Então, a pergunta por que não faria mais sentido? Porque esta pessoa não teria mais tempo. Vamos lá, alguém com 60 anos, 50 anos na época dele, com 50 anos, vai levantar todos os porquês da existência, mas não daria tempo. Então, no lugar do porquê, para alguém da meia idade para frente, eu faço a pergunta do para quê. Bem, gente, eu acho que hoje eu prometi falar 40 minutos, já passou um pouquinho. É só para a gente ter uma noção, né, de Freud e Jung, das diferenças dos dois. E eu gostaria de responder mais 3 perguntas sobre o conteúdo da aula, ou outro que tem a ver com a aula, e em seguida eu vou falar um pouco do curso e responder algumas dúvidas de vocês, se as tiverem. Se tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, não é? Isso mesmo, Alex, nada é novo debaixo do sol. Se tiver alguma pergunta... Bom, como ninguém se manifestou, eu vou fazer uma segunda, se me permitirem, então. É correto dizer, mestre, que a psicologia analítica ela é mais transcendente no sentido metafísico, não necessariamente religioso, mas transcende a materialidade, as ciências naturais, a medicina. Sim. Sua pergunta é muito inteligente, Alex, até porque Jung ele diz que, independente de questões religiosas ou espirituais, a mente tem uma função transcendente, porque a mente humana não suporta a limitação do tempo e do espaço. A ideia de que a vida tem prazo de validade, que a gente descobre depois de 40 e tantos anos, né? Alguns descobrem muito cedo, depende da vivência de cada um. A mente não suportaria a ideia da finitude, então ela tem uma função transcendente, né? Ela vai se revelar no céu dos cristãos ou na utopia do ateu. É a mesma coisa, a transcendência é a mesma, a função é a mesma. Você está correto em afirmar isso. Eu quero responder pelo menos mais 2 perguntas. Ao mesmo tempo, né, que o Jung é muito visto assim como, principalmente aqui no Brasil, né, como místico, né, essa aura mística, mas quando você estuda Jung, percebe a busca de Jung e dos jungianos também, das escolas que o seguiram, de uma validação científica. Jung, por exemplo, nessa questão da libido, né, ou da energia, da transmutação da energia, né, ele dialoga com Pauli, que foi prêmio Nobel, o Nobel, né? E sobre a questão da física quântica. Então, Jung ele estava à frente do seu tempo. Tem sido dito que Jung
tem as chaves da psicologia para o século XXI. Ele se antecipou, né, ao seu tempo. Então, essa noção falsa, né, de um Jung místico, de um Jung cabalista, ele fez uso de tudo isso, mas em busca dos símbolos, né? Que é justamente essa questão da amplificação. Então, para essa resposta que o professor estava dizendo, o doutor Maspoli, né, o senhor estava dizendo, do para quê, né? É necessária a amplificação dos símbolos, não é? Da imaginação ativa, nos sonhos. Então, ele buscou, sim, na Cabala, ele buscou na Idade Média, em toda aquela simbólica alquímica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele dialogava com as maiores mentes da sua época. Verdade, verdade. Ele, inclusive, dialogava com físicos, né? Você está certíssimo, né? Quando fala do diálogo dele com Pauli, né? Uma bela contribuição sua. Bom, quando você submete agora na Europa e nos Estados Unidos, e aqui na PUC, em alguns lugares, talvez na USP, na Unifesp, está se fazendo um diálogo de Freud com a neurociência e do Jung com a neurociência. Quando você faz esse diálogo, aquilo que é metafísica não tem muita sustentação. Mas, por exemplo, quando você fala de inconsciente, não é? Inconsciente, seja o pessoal, seja eu vou falar aqui a base científica, por exemplo, do coletivo, né? O pessoal não tem, o que equivale hoje ao hemisfério cerebral direito, está muito representado lá no Divertidamente. Mas, por exemplo, quando você fala de trauma transgeracional, uma epigeneticista da Universidade Hebraica de Jerusalém, a Raquel Yehudá, vem pesquisando há 20 anos a transmissão do trauma transgeracional nos sobreviventes dos campos de concentração do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E que conclusão ela chegou, que ela publicou, essa é uma publicação mundial, eu tenho inclusive o texto dela em inglês, posso passar depois se alguém se interessar, para traduzir inclusive. Ela comprovou que nos descendentes dos prisioneiros do campo de concentração dos campos de concentração que sobreviveram, você tem uma alteração profunda na produção da estrutura responsável pelo cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, embora fosse uma ficção, Jung falar na possibilidade de que existe um conhecimento a priori, ninguém duvida mais de que esse conhecimento, de que essa possibilidade ela existe, por exemplo, para todas as doenças. Se a gente tem um problema cardíaco, a gente vai num cardiologista, ele pergunta se alguém da nossa família infartou. Se alguém tem depressão, ele pergunta se alguém da nossa família é deprimido. Se alguém, ele pergunta, enfim, na verdade ele está tentando encontrar as raízes, as origens e a transmissão disso de geração após geração. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Então, eu criei o primeiro curso de pós-graduação em Jung no Brasil, que foi uma especialização em Jung, coordenada pelo Walter Boechat, que é uma das maiores figuras literárias, e eu estou na hora do recreio. Eu estou no momento que eu quero fazer as coisas que eu nunca pude fazer durante a minha vida. É o recreio mesmo. Até o Mackenzie me deu, sou professor titular da Universidade de Mackenzie, e o Mackenzie me deu 6 meses, na verdade 7, para eu me divertir antes de discutirmos o meu futuro lá. Eu estou me divertindo, porque eu estou criando esse projeto, que é a Universidade Aberta do Autoconhecimento, e fazendo uma pesquisa sob a orientação do filósofo Luiz Pondé, sobre solidão e criatividade na pandemia a partir da concepção junguiana. Na verdade, a minha intenção seria formar uma turma pequena em São Paulo, presencial. Ela será presencial daqui a pouco, né? Enquanto não tiver segurança sanitária, ela vai ser presencial remota e vai ser formada uma turma presencial
A sede da Universidade Aberta, a sede própria, é do lado do Mackenzie, aqui na Antônia de Queiroz, é uma sala de 100 metros quadrados. Ali nós vamos ter as aulas, e as aulas serão, as supervisões e as aulas serão gravadas ali e serão também dadas ali, né? E, num segundo momento, eu pretendo criar uma turma online. A turma presencial, ela não tem muitas vagas. Eu tenho, na verdade, 14 vagas. Algumas dessas vagas já foram preenchidas, inclusive, por alguns que estão aqui. E nós estamos começando a aula hoje. Eu estou abrindo a possibilidade de fechar essa turma pequena com uma oferta que talvez alguns já receberam da promotora de vendas da Universidade Digital, que é outro modelo de negócio, é uma universidade aberta, não é livre, a semelhança da Universidade Livre de Amsterdã, e eu vou começar com o número de alunos que tiver. Por quê? Porque quem me conhece, já foi meu aluno aqui, sabe que eu sou rigoroso com qualidade, com profundidade, com método, e eu gostaria de criar uma turma experimental. É uma turma experimental, essa turma vai continuar. Agora, como eu tenho a pretensão de criar uma escola, eu criei a filosofia do Mackenzie, eu criei a psicologia do IBMR no Rio, eu criei a teologia do Mackenzie, eu criei curso de pós-graduação no Mackenzie, criei curso de pós-graduação em outras universidades brasileiras, criei a pós-Jung no Rio, mas agora eu quero fazer algumas coisas que me dão prazer e eu queria que fosse meu legado. O curso de formação em Jung vai ser uma dessas coisas. Eu vou dar poucas aulas, mas eu quero que seja assim. Por exemplo, a supervisão dessa primeira turma vai ser dada por mim. E mesmo as turmas online, depois, quando a gente puder voltar presencialmente, serão pequenas. Nada, isso aqui não é aquela coisa que a gente tem na internet. É uma coisa séria, né? Uma proposta séria. Eu não faria por toda a reputação que eu tenho no meio da psicologia e no meio científico. Se alguém se interessar, entre em contato com a Simone. Eu acho que nós estamos abrindo a possibilidade de fechar essa turma até o dia 28. Nós vamos ter, nesse semestre, pelo menos 2 ou 3 disciplinas. Aqui tem já um professor que eu convidei, um grande amigo meu, um homem muito inteligente, muito bem formado, que é o Dr. Carlos Antônio Barbosa, que é doutor em ciência da religião, especialista em Jung. E eu não sei ao certo, mas com certeza você já publicou mais de 20 livros, né, Carlos? Sim, Dr. doutor. Carlos? É, Mais de eu 20 livros. tenho cerca de 30 livros, Sim. a maioria coletâneas, né, com grandes mentes da universidade Sim, mas tem livros seus que eu orientei brasileira. pelo Não, sim, menos. sim. Tenho, O acredito Mito do que Fausto, né? 5 livros ou 6 livros da minha autoria, né, todos acadêmicos. Todos livros acadêmicos, né? Ah, tem um romance, né? Tem um romance também. Faz É, parte. o, o, o Dr. Carlos está numa posição assim bastante interessante. Eu o convidei, depois eu até peço desculpa, doutor Carlos, porque eu vou ter que sentar com você para poder convalidar melhor o que você já cursou e fazer uma coisa mais decente. E ele vai dar fundamentos da psicologia analítica e, dentro dos fundamentos, vai ter também lá os junguianos e pós-junguianos. Eu convidei a professora doutoranda Jerusa, que faz um belo doutorado numa grande universidade da Inglaterra. Ela tem a graduação dela feita no exterior, na Europa, o mestrado também na Europa, e está fazendo doutorado na Europa, e eu sou co-orientador dela aqui no Brasil, na arte-terapia. Ela vai dar uma disciplina, ela já é Jerusa Paiva, está lá, o nome dela está lá no site. O do Carlos não está ainda por erro da minha equipe, eles vão colocar com certeza até sexta-feira, Carlos. Eu vou te chamar de Carlos, porque é impossível. Você também pode me chamar de Márcio, como todo mundo aqui, é impossível não te Claro. chamar assim, pela amizade, a proximidade e o Sim, respeito que eu doutor. tenho por você e pela sua dedicação aos estudos. Também já temos conosco um ex-aluno meu, que é o Júlio.
que estará dando uma disciplina no semestre que vem. Nossas disciplinas serão formadas de 12 encontros presenciais remotos. 48 horas depois, essas aulas estarão, para essa pequena turma, estarão sendo encaminhadas para vocês. Essas aulas irão para uma plataforma que vocês terão acesso e esse conteúdo que está sendo gerado, não é, vai ficar disponível nessa plataforma. Enfim, e eu espero que vocês... A minha proposta é que, no mínimo em 2 anos, vocês se tornem analistas junguianos e assumam este curso, porque dentro de mais alguns anos, eu tenho 65 anos, eu tenho boa saúde, eu estou lúcido, não é? Mas eu quero formar uma escola de Jung em São Paulo e no Brasil, porque eu fui aluno das figuras mais importantes do universo junguiano no Brasil, como a doutora Nise da Silveira, e esse é meu legado, né? Como eu falei, a hora do recreio. Então, fica aqui o convite, são poucas vagas também, e eu quero formar uma turma pequena, porque eu quero que essa turma tenha consistência e densidade, né? Sim, as perguntas sobre o curso eu poderei responder, mas sobre questões de venda, isso aí vocês veem com a Simone pelo WhatsApp lá, não é? Que vocês já têm. Então, as nossas aulas elas serão inicialmente na quarta-feira. Eu estou vendo com o Dr. Carlos e a doutora Jerusa o melhor dia e horário para eles darem a disciplina deles. Nesse semestre, nós vamos ter só teóricas, porque nós vamos fazê-las remota, e as práticas serão dadas presencialmente aqui próximo do Mackenzie, em Higienópolis, né, na sede da universidade. Vocês têm aí um curso com 600 horas aula, absolutamente prático, mais da metade das disciplinas são práticas, não é? Eu espero que dentro de um ano, os que já são formados na psicologia, já no ano que vem, eu pretendo abrir um espaço para a discussão dos casos clínicos com eles, e os que não são, dentro de um ano, já estarão nessa pegada mesmo, porque a ideia é como foi lá. É claro que nós só estamos aceitando pessoas que têm uma formação sólida, e, com raras exceções dessa turma, as pessoas que estão aqui, eu convidei, e você que está aqui hoje também é meu convidado, mas nós estamos examinando com carinho a formação, o currículo, porque esta turma, ela, para eu pessoalmente, é uma turma histórica. Se alguém quiser falar alguma coisa, é muito bem-vindo. De qualquer forma, eu agradeço, sim, de coração, a presença de todos vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o curso, também poderão fazer. Mas é melhor falar, né? Mestre, Eu já respondo para todos. eu tenho bastante interesse. Essa aula aqui, que para mim foi um negócio muito rápido, mas já me instigou muito, assim, com a presença do Dr. Carlos também, com o currículo de vocês dois. É Da bastante Jerusa diferente do que também, a que a gente... formação toda é feita no exterior, é uma junguiana, minha orientanda de doutorado numa universidade europeia. É bastante diferente do curso de graduação de psicologia, né? Eu senti isso nessa aula aqui, eu sinto muita falta, às vezes, na graduação, de uma discussão mais aprofundada, e Você já aqui... tem uma formação sólida, né, Alex? Em outras áreas. A minha pergunta, mestre, é no sentido de se você pode me dar uma ideia do grau de dedicação em termos de tempo, porque Tá, eu estou me vamos lá. encaminhando, eu preciso equilibrar. Eu coloquei no site, se alguém não conhece a proposta, está lá bem delineada, que o aluno poderá fazer no máximo até 3 módulos por semestre. Na verdade, por mim, eu só ofereceria 2 nesse semestre, não é? O grau de... Vamos colocar assim, o que vocês vão ter que ter aqui para poder acompanhar as aulas. A gente vai usar o método da aula invertida.
Já já nós vamos entrar nesse modelo. Nós vamos ter alguma leitura, e claro que a leitura vai ser de clássicos, nós não vamos ler nenhuma literatura secundária sobre Jung. Por exemplo, se vamos trabalhar com Freud e Jung na minha cadeira, nós vamos trabalhar com Freud e Jung, e não com os comentaristas dos dois, né? Eu acho que vamos colocar assim, ler um capítulo por semana, se for 2 disciplinas, 2 capítulos densos, porque nossas aulas vão ser nesse nível aqui, modéstia à parte. Você sabe que quem já foi meu aluno sabe que minhas aulas são nesse nível mesmo na graduação. E no semestre que vem, além do trabalho teórico, a gente já vai ter alguma atividade prática, não é? E aí talvez tenha que se deslocar aqui, enfim, esse é o grau de dedicação. Eu diria, Alex, que conhecendo você e sua capacidade intelectual, você faz isso aqui com um pouco de dedicação, eu sei que você faz. Tá. Em termos de horário de aulas, vai ser uma aula por semana? Não, vai ser, como são 2 módulos, vão ser 2 módulos. Eu estou estudando se 2 ou 3, vai depender depois. Eu queria, no próximo encontro, na quarta-feira, ouvir a turma que se formar até lá, para a gente decidir melhor. Mas, com certeza, 2 nós vamos ter, ou 3 no máximo, como é o que está lá. No semestre que vem, nós vamos ter 6, né? Depois nós vamos ter 9, depois nós vamos ter 12. Então, agora é que a gente está fazendo dessa forma. Então, veja bem, porque não faz sentido nenhum apresentar tanta coisa e não, porque o curso está seguindo uma lógica na sua estruturação e formação. Nós vamos ter um módulo, acho que vamos ter 2 módulos à noite, né, às 7 horas da noite, na terça, e na quarta, às 7 horas da noite. Agora, o módulo você vai recebê-lo em 48 horas para você, no máximo, para você tê-lo à sua disposição para ler e rever, enfim. Não, ok, era isso que eu queria saber. Vai ser à noite, então. E as aulas serão de 45 minutos. 12 presenciais remotos. Por quê? Porque eu fiz todo um estudo, eu dei aula online neste tempo aqui no Mackenzie, desde o primeiro semestre do ano passado para cá. Uma aula online com mais de 45 minutos é muito massacrante, e aí o sujeito já não aprende mais nada. Ok. E depois, voltando, eu acho que, inclusive, as matérias teóricas poderão ser presenciais, com exceção das matérias das disciplinas da Jerusa, que está na Inglaterra. Mais alguma pergunta? Eu tinha feito mais uma aqui. Mas eu acho que você já respondeu todas. Tá bom. Então, gente, um grande abraço para vocês, sejam bem-vindos. E fiquem livres para fazer ou não. Se fizerem, eu ficarei muito alegre, mas com os que se inscreverem, que eu convidei, e alguns que virão depois, nós estamos fazendo uma propaganda muito grande sobre a Universidade Aberta, porque é o lançamento de uma marca, na verdade. Mas essa turma aqui, ela não pode ter mais do que 12 pessoas, ou no máximo 14 pessoas. Uma boa noite e um grande abraço para vocês. Boa noite, doutor. Um abraço. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Prazer. Prazer. Boa noite a todos. Aqui a pergunta, tem alguém aqui que fez uma pergunta, que é o Felipe. A formação pode ser na área de saúde ou um curso superior, viu, Felipe? Que tenha alguma afinidade aqui. E se não for nada disso, a gente marca uma conversa nós dois. Um grande abraço para todos. Abraço.